Fala, meus amigos, de volta aqui com vocês. Agora escolhi essa questão aqui, ela vem na sequência da outra que nós resolvemos. Nós resolvemos a 27, né? E agora nós passamos para a 29 do mesmo texto, tá? É um texto que vem falando sobre a música brasileira, um pouco da história da música brasileira. Esse tema ele está frequente na prova do PAS 3 e na prova do vestibular de maneira frequente, tá? Falando do rock, hip hop, funk, música de protesto, essas coisas assim. Então é muito importante, se você vai fazer a prova do PAS 3 e a prova do vestibular UNB, que esteja fazendo muitas questões sobre o tema para que você relembre alguns pontos ali, tá bom? Então essa questão 29 aqui da prova do PAS 3 de 2017, ela vai servir para a gente arrematar dois estudos, um do vestibular e outro do PAS 3, tá? Então o que é que ela trouxe aqui para a gente? Primeiro, é um item tipo C, né? Esse item aqui, tipo C, é um item de múltipla escolha, ou seja, nós temos uma opção correta das 4. Então ele fala bem assim, assinale a opção que apresenta a ideia compatível com as ideias veiculadas no texto. Então nós temos o texto, ele quer que a gente, de acordo com o texto, a gente responda os itens. Então esquece tudo que você sabe e fique atento somente ao que o texto está dizendo, porque senão você vai errar aqui, tá bom? Então olha só, porque às vezes tem coisa aqui que você pode falar, não, mas isso é tal coisa, mas o texto não disse, entendeu? Então tem que a questão foi bem clara, tá? Tem que estar compatível com as ideias veiculadas no texto. Quando você pega uma questão dessa, esquece o que você sabe, esquece o que você leu em outro lugar, foca no texto, porque a questão só quer que você olhe para o texto, tá bom? Então, 29, ele fala bem assim pra gente, o item A. Nas décadas de 60, 70 e 80 do século passado, as canções de protesto se aprofundaram no tema do regime militar, denunciando e combatendo. Se você vai responder essa questão aqui, como eu falei, sem ler o texto, ou sem se atentar muito ao texto, você corre o risco de marcar a letra A como sendo correta. Porque a gente sabe que nós tivemos muitas músicas de protesto nesse período. Foi o período do boom, né, das músicas de protesto no Brasil. E principalmente combatendo ali o regime militar, certo? Porém, pessoal, ele quer que a gente fique atento ao que o texto falou, certo? E aí, ele fala 60, 70 e 80, nós tivemos canções de protesto que se aprofundam no tema do regime militar, denunciando e combatendo. Então, olha só, veja comigo aqui na linha número 5, que ele fala bem assim, ó, nas décadas de 60 e 70, as chamadas canções de protesto, representadas por cantores e compositores como Chico Buarque, Geraldo Vandré, Edu Lobo, tinham como foco político, né, ideológico principal o regime militar vigente. Então perceba, e aí com a abertura para a democracia na política brasileira, a música também se abriu para um novo ritmo, a princípio estrangeiro, que era o rock, que ele vem falando na sequência, né? Então olha só, o que acontece aqui, pessoal? Ele falou 60 e 70, ele não disse 80, por conta desse aprofundamento do tema do regime militar. Esse aprofundamento, pessoal, ele acontece de maneira mais intensa no auge da ditadura, 60 e 70, tá? Década de 60 todinha ali, né? E o início dos anos 70. Então, nós temos aqui, tem que tomar cuidado. Então, esse 80 aqui, ó, parece que está meio estranho porque ele está desconectado com o que o texto colocou. O texto vem trazendo os anos 80 com rock, com uma nova forma, mas com a crítica social mais abrangente e não com foco no regime militar. Então, o item aqui, ó, esse item aqui está errado, não é a nossa opção correta. Então, a gente percebe isso nesses itens aqui. Agora a letra B, pessoal. A letra B fala bem assim. Foi na década de 30 do século passado que as canções com crítica social e teor político passaram a integrar o universo da música popular brasileira. Outro item também fácil de você marcar, tá? Porque logo no início aqui do texto, na linha 1, 2, 3, ele fala bem assim, ó. Canções com teor político ou de crítica social já faziam parte do cenário da música popular brasileira na década de 30 do século passado.
Então, olha só, ele fala bem assim, foi na década de 30, olha o verbo, foi na década de 30 que aconteceu, então, que foi introduzido no Brasil a questão das músicas de protesto, de crítica social. Aqui está falando que foi nessa década, aqui está dizendo que já fazia parte do cenário musical na década de 30. Se já fazia, você não amarra na década de 30, pode ser que já vinha... O pessoal já vinha fazendo ali, tá? Então você pode encontrar músicas até um pouco antes. Então, de certa forma, você não restringe apenas como marco ali, década de 30. Então ele fala, foi na década de 30, né? E aí ele ainda diz, ó, passaram a integrar o universo da música popular brasileira. Então parece que a música de protesto nunca existia antes e só na década de 30 que ela acontece. E isso não é verdade, tá? Já se fazia parte na década de 30, ou seja, nesse contexto, até um pouco antes também, nós tínhamos música de protesto, não era o auge. O auge, na verdade, ele vinha acontecer depois, década de 60. Mas começava isso aqui, a gente tem registros lá, então, da década de 30, mas a gente também tem registros de música um pouquinho antes. Então, não dá para... bater o martelo, o texto não bateu o martelo falando que foi exatamente na década de 30 que isso passou a integrar o universo da música e que só ficou restrito ali à década de 30. Mas é um item que você tende a tentar marcar, você tende a falar, cara, mas parece que tá certo, né? Parece que o texto disse isso, né? Então, ele não afirma que foi na década de 30, ele fala que já se fazia parte da música, lá na década de 30, a presença do teor crítico. Mas ele não disse que começou na década de 30, ele falou que já fazia parte naquela época. Do mesmo modo que ele poderia falar, já fazia parte naquela época, mas também já fazia parte na década de 20 também. Então o texto ele não restringiu, tá? E a questão ela restringiu, o item restringiu. Por isso a banca considerou como errado, tá? Aí, pessoal... Outra coisa, a letra C. A letra C fala bem assim, o rock nacional da década de 80 do século passado, caracterizado por uma variedade de bandas, de compositores, beleza, até aqui ótimo, porque o texto fala isso mesmo. Ó. Assim, na década de 80, o rock nacional apresentou bandas e compositores com diferentes embalagens e conteúdos. Beleza. Foi responsável por atualizar o cenário musical, né? Tudo certo, tudo bem, atualizou o cenário, você tem estilos novos ali. Com o que de mais novo existia no exterior, em termos de tanto de conteúdo quanto de formas de expressão. Pois bem, pessoal, aqui ficou estranho, né? Porque olha só, ele vem falando assim, com o que mais novo existia no exterior. Bem, na década de 80 é introduzido o rock no Brasil, mas o rock lá fora já existia. Não era o mais novo que nós tínhamos no exterior. A gente tem rock nos anos 50, 60, o auge do rock americano ali, as grandes bandas, aí, as bandas mais famosas, é de 60, 50, 60. Então, não era o de mais novo que tinha aqui na época. Na verdade, nos anos 80, o rock já estava abrindo espaço para outros estilos ali. Outros estilos até estavam surgindo. Continuava o rock, mas o pop já estava muito forte aqui, o hip hop, o funk já estava aqui. Então, esse rock vindo, ele não era essa coisa mais nova que existia no exterior. E aí eles falam que foi responsável por atualizar o cenário tanto em conteúdo quanto em forma de expressão. Pessoal, lá fora você tinha letras e tal, com alguma, né, com a questão até de crítica, de forma de expressão social, aquela coisa toda, mas são em contextos diferentes. Por exemplo, o rock nacional, o rock brasileiro dos anos 80, ele tinha uma pegada com um perfil e uma crítica voltada para o Brasil. Lá fora tinha uma crítica, lá fora era o contexto da Guerra Fria, principalmente nos Estados Unidos lá, contexto da Guerra Fria, e nós aqui ainda tentando sair do período da ditadura. Então, já quase entrando ali na Constituição de 88, né, saindo aqui já quase no fim da ditadura ali, a gente já indo ali para a Constituição. Então nós temos aqui já um estilo diferente, um pessoal já querendo sair daquele sufoco, daquela censura toda, né, e de liberdade de expressão, buscando ali uma maior liberdade de expressão.
E aqui também começa você ter músicas também com crítica ao capitalismo, a questão do quanto a gente consumia na época, mas consome até hoje, né? Essa questão da globalização, né? Consumir produtos provenientes da globalização. Então, o item aqui ele afirma coisas que o próprio texto não disse, né? Porque ele fala assim, ó, assim na década de 80 o rock nacional apresentou bandas e compositores com diferentes embalagens e conteúdos, tá? Beleza, mas não tá falando que veio de fora, tá? Trazendo novas expressões de crítica social, como se pode ver na música do Lobão, Cazuza, Legião Urbana, o Traje a Rigor, tá? Então perceba que ele não está falando que isso aqui veio de fora, tá? Ele está falando que assim, o rock veio de fora, até a princípio, né, o rock veio de fora, que se abriu ali então posteriormente para o rock veio de fora. Mas ele não está falando que simplesmente copiaram e colaram algo que veio de fora e tal, e que inovou e trouxe, né, esse ritmo de fora, que era o que mais novo tinha no exterior, em termos de conteúdo e de expressão, isso veio para o Brasil, né, dessa mesma maneira. Então a gente percebe algumas informações aqui que elas não condizem com o que o texto está falando, tá? É lógico que a gente fica tentado a falar, não, mas parece que era e tal, mas essa aqui talvez dos itens A, B e C é o que mais está desconectado com o que o texto está falando, tá bom? E aí, pessoal, sobra, então é errado também aqui, sobra a letra D, né? Então provavelmente vai ser o item correto. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se ele é o mais correto, tá? Porque às vezes, cuidado aqui também, porque muitas vezes você vai ter que buscar o item mais correto. Não quer dizer que todos eles estão errados ou 100% errados, mas você vai ter informações corretas nesses itens ali, mas o item como um todo, ele está menos correto, tá? Do que o que nós temos em determinado item, por exemplo o D. Então o D provavelmente ele está mais correto do que os anteriores, porque os outros apresentam informações que o texto não afirmou. Então o D fala assim, ó, o funk, o rap e o hip hop surgem voltados especialmente para as camadas marginalizadas da sociedade, denunciando problemas sociais das periferias urbanas do Brasil e atuando como meio de conscientização e mobilização para esses segmentos sociais. Se você não lê o texto, você bate o olho num item desse, você com certeza marca correto, porque isso aqui é o que a gente sabe, né, da origem do funk, do rap e do hip hop. Mas cuidado! Tem que estar de acordo com o texto. Lá em cima foi falado, tem que estar veiculado, tem que estar associado, conectado com as ideias do texto. Então vamos ver se o texto realmente disse isso. Então olha só, perceba comigo. Na linha 15 em diante, ó, quase concomitantemente, ritmos musicais como o funk, o rap e o hip hop, ou seja, junto com o rock, quando o rock entra também praticamente junto o funk, rap e hip hop. E se desenvolveram como veículo de discursos políticos e sociais, retratando principalmente a dura realidade das periferias urbanas brasileiras, ó, periferias urbanas do Brasil, né? E servindo não apenas como meio de denúncia, mas também como de conscientização, ó, conscientização. Tá vendo as palavrinhas mágicas se repetindo aqui? Mobilização, tá aqui mobilização. E catarse para segmentos marginalizados da sociedade. Então, ó, ele trouxe isso, ó, especialmente para as camadas marginalizadas e tal, surgem voltadas para esse contexto, tá? É exatamente isso, tá? Exatamente isso está materializado aqui no D. Então, se você observar, o item que está mais cravado com o que o texto falou é o item D. Os outros itens, eles até trazem coisas que o texto mencionou, mas às vezes ele foge um pouco do que o texto está afirmando. Então, muito cuidado com questões como essa de interpretação, compreensão de texto aqui. Ela é mais de compreensão, né, porque está presa ao texto, do que extrapolar, porque aí seria interpretação, né? Aqui entra a diferença entre compreensão e interpretação de texto, né? A interpretação você vai extrapolar, a compreensão você fica aqui dentro, né? Então, cuidado com esse tipo de item, pessoal, porque na hora da prova, você já nervoso, você que não treinou, não resolveu muitas questões das provas anteriores, você tende a errar um item desse aqui fácil, porque você não está acostumado. E os itens são muito próximos. Às vezes lá na escola, quando você está fazendo os exercícios lá do seu livro e tal, os itens são bobinhos às vezes, né? Então um item ali está muito gritante em relação ao outro, então claramente você bate o olho e já marca a correta, você nem pensa muito.
Um item como esse aqui, ele bota você para pensar, ler e reler o texto umas 4 vezes, para você ter certeza de qual opção marcar. Então, na hora da prova, você tem que estar afiado com isso aqui, tá? Você tem que estar bem treinado ali, porque senão você erra feio um item desse aqui. Porque a gente tende muito a mal ler o item e já de cabeça, pelo que a gente sabe, pelo senso comum, pá, vai lá e marca um item. Então, não é assim, tá? Preste atenção aqui. O item falou, né, qual a opção que apresenta a ideia compatível com as ideias veiculadas no texto. Então, ele quer que você esqueça tudo que você já aprendeu na sua vida e foque no texto. O que o texto está falando, tá? Então, cuidado com um item desse, porque é um item perigoso, porque você pode errar um item desse e você sabe que se você errar um item desse, tanto no vestibular quanto no PAS, você perde, né? Você acaba perdendo ali 0,667, né? Então, cuidado com um item desse e a gente segue, continue nos acompanhando. Não se esqueça, o pessoal do PAS 3, nós temos o curso de análise de obras. O pessoal do vestibular, nós temos o curso de matemática em questões, tá bom? Então, valeu, pessoal. Continue nos acompanhando aí. Até o próximo vídeo.